Ponte Nova FM 89,7. Consultoria Empresarial com Irã Lisboa, o nosso podcast para o empreendedor. Fala, meus amigos, vamos dar início a mais um podcast. Nós estamos no podcast número 15 e o tema dessa semana é 5 principais problemas ocasionados pela falta de liderança nas pequenas empresas. E mais uma vez a gente vai mudar um pouco a metodologia aqui do podcast. Então a gente vai expor cada tema para vocês e explicar sobre ele. Então, novamente, eu estou aqui com o consultor empresarial Alberto Lisboa, que vai falar para vocês cada um dos problemas. Olha só. Primeiro problema: processos que não são colocados em prática. Quando a gente vai analisar até a própria questão de estruturação da empresa, a primeira coisa que a gente olha é a formação dos processos da empresa, para depois vir com a outra parte que são de pessoas, que são necessárias para executar esses processos dentro da empresa, né, Alberto? Isso, seria mais quais são as atividades principais das empresas, as funções de cada funcionário. Então, se não tiver uma liderança ou por setor, ou se sua empresa for muito pequena e tiver a necessidade somente de ter uma pessoa, se não tiver um líder para que aqueles processos sejam colocados em prática, provavelmente as tarefas não vão ser desenvolvidas da forma que você deseja, certo? Então vamos para o problema número 2. Falta de um norte para a equipe de trabalho. Justamente, se não tem liderança, não tem líder nenhum, os funcionários não sabem aonde a empresa quer chegar, nem qual é a função dela, o que ela tem que desenvolver ali todo dia, o que ela tem que desenvolver por semana, qual é o objetivo da equipe de trabalho. Então ela fica muito perdida, porque ela não tem um ponto de referência, né, Alberto? Qual que é a expectativa que o proprietário tem com o funcionário? Sim. E quando não tem essa expectativa prática mesmo, né, não demonstra, então acaba tendo insatisfação de ambas as partes. Existe um gap, né? Um intervalo muito grande entre a expectativa do proprietário com o que o funcionário entrega. Justamente a falta de liderança vem para alinhar o objetivo aí de alguém que está num cargo superior com a parte mais operacional, alguns funcionários aí da empresa. O problema número 3 é o comportamento inadequado dos colaboradores. A liderança sempre tem que ser um exemplo para todos da equipe de trabalho. E se em uma empresa não existe uma liderança, um exemplo a ser seguido, os funcionários, as pessoas que compõem a equipe de trabalho não vão ter essa referência. Então, provavelmente, elas vão estar fazendo várias coisas erradas e achando que estão certo. Por quê? Porque eles não têm referência, não têm consciência daquilo que é certo a se fazer. Isso, às vezes o proprietário pode ficar até insatisfeito com um funcionário, mas ele só estava repetindo alguma ação que ele tinha feito. E principalmente nas pequenas empresas aí que o proprietário é a principal liderança. Talvez a falta de um comportamento adequado dos funcionários reflete a sua falta de comportamento adequado para com os funcionários. Então o erro começa com os proprietários e os funcionários refletem isso aí até para os clientes. Ausência de responsabilidade pelas ações não executadas. Justamente, se não tem ali aquela questão de processos que eu falei e uma liderança para gerenciar esses processos, a equipe de trabalho vai sempre jogar aquela responsabilidade de uma atividade não feita ou feita incorretamente para uma outra pessoa. E todo mundo vai ficar jogando a responsabilidade de um problema nas costas de outra pessoa, sendo que, se tivesse o processo bem definido e uma liderança que atue ali para que aquelas atividades fossem desenvolvidas, não teria problema nenhum em relação a isso. Então, os funcionários... um norte, né, de como desempenhar as funções, as atividades. Sim, justamente esse norte ele viria das atividades, do processo, mas também do gerenciamento. Olha, você não está no caminho certo, não é isso que você deve fazer. Justamente serve para orientar, né? Orientar, mostrar qual a ação que ele tem que fazer. A liderança é uma referência, é provavelmente alguém que já tem até mais conhecimento técnico, né? Ou um conhecimento aí de tempo vivido na empresa para executar aquela função. Então é muito importante. E por último, a falta de organização ocasionada pela falta de liderança na empresa. Justamente, como eu falei anteriormente, se não tem nada definido dentro da empresa, se não tem uma liderança, se as coisas acontecem de forma natural, sem um planejamento, muitas atividades ocorrem de forma organizada. Isso foi gerado porque a empresa ela não foi estruturada, né, Alberto? Isso. Talvez assim, o funcionário ele está achando que está desempenhando um papel bem feito, porque na cabeça dele tudo que ele se propôs a fazer ele fez.
mas não era o que o proprietário queria. Sim. A expectativa do proprietário era diferente. Então, essa desorganização acaba ocasionada pela falta de liderança dentro da empresa. Sim, e também pela falta de comunicação entre a equipe de trabalho, né? Que é muito importante aí para alinhamento do crescimento da empresa. Então nós finalizamos mais um podcast, nós estamos no podcast 15 e eu espero dicas para o próximo podcast. Até semana que vem.